A gente informa que estamos gravando. Esse é o nosso modus operandi, né? No formato remoto. Vou compartilhar minha tela com vocês. E antes de entrar no assunto de hoje, só para relembrar que nós tivemos aí, né, uma pequena janelinha, né? Porque tivemos um feriadinho aí semana passada. Então, nosso último encontro foi há 15 dias, onde nós tratamos aqui sobre hospedagem, né? Ou seja, implantação do site e a hospedagem. Então, nós comentamos alguns tópicos a respeito da hospedagem. Estamos aqui apenas dando uma olhada no retrovisor, relembrando algumas questões. E hoje a gente direciona um pouco mais para a questão do registro do domínio, né? Que, digamos assim, é algo que necessariamente você não precise de uma aula para fazer isso. A maioria dos serviços de registro e hospedagem caminham juntos, né? Nós temos aí um único órgão que controla isso, mas nós temos vários afiliados que direcionam, que praticam, que disponibilizam esse serviço no Brasil e no mundo, né? Então, por mais que você esteja, no nosso caso aqui, sob o olhar técnico, né, daquele que provê o acesso, daquele que provê a infraestrutura, então a gente precisa sair da esfera operacional, né, daqueles que simplesmente acessam o serviço e contratam, e entender qual é o tipo de serviço que está sendo contratado, né? Quais são as variáveis que fazem parte do underground aí desta equação, né? Porque você está registrando um domínio, tá? Registrar um domínio todo mundo sabe o que é. Mas quais são as opções de domínio e como se diferencia um do outro? Como é que você classifica? Quem é que controla isso, né? No Brasil, no mundo? Quais são as regras que tem que seguir para esse tipo de coisa? Então, a aula não é para ensinar ninguém a hospedar um site, nem implantar o site, mas quais são os procedimentos envolvidos nessa questão que envolve aí procedimentos técnicos e algum conhecimento para que você saiba pelo menos explicar isso, caso alguém pergunte, que a grande maioria não pergunta, né? O objetivo de quem procura a internet e registrar um domínio, colocar um site no ar, é simplesmente publicar o seu conteúdo e basta. Porém, como eu sempre enfatizo, o nosso olhar é um olhar que tem aí, digamos, uma lente mais profunda, né? A gente deve, né, ter uma visão um pouquinho mais além aí de como é que isso funciona sob o olhar do profissional e não apenas do usuário da tecnologia. Tudo bem? Então, vamos lá, compartilhando minha tela aqui. Bom dia para quem não viu ainda, que está aqui na parte de baixo da tela. A pergunta, né, básica, estão vendo minha tela aí, gente? Sim. Beleza, então. Então, se eu esquecer, me lembrem depois do final da aula, eu postar o link para vocês aqui da apresentação, que está publicado no Google. E, por acaso, gente, se algum dos conteúdos que nós disponibilizamos aqui também nesse formato, né, que eu simplesmente publico no Google e deixo, se não estiver dando acesso, me avisem. Porque, às vezes, a configuração não permite o acesso. Eu simplesmente preciso vir aqui e compartilhar o link como, digamos assim, liberando o link. Eu não sei o que acontece, às vezes, que na hora que a gente publica, porque assim, né, você publica a apresentação, obviamente, para que as pessoas possam ter acesso, mas algumas vezes a gente publica e ela fica com acesso restrito. E aí as pessoas, no caso vocês, as turmas, os alunos, não conseguem visualizá-las, né? Precisa de autorização. Caso aconteça isso com vocês, me avisem que eu tenho que mudar a política aqui. Porém, entretanto, a gente já não sei por que isso ocorre, porque desde o início a gente sempre deixa liberado para todos como leitor, né? Então vamos lá. Publicando o site, né, pessoal? Bom, tendo o TCC de vocês sempre, né, como ponto de referência, né, como nosso, digamos assim, né, o nosso ponto de análise aqui, a pergunta que eu faço aqui, né, independente de vocês pretenderem, né, ou terem uma referência comercial, um cliente ou algo do tipo, pode ser que surja a necessidade de publicar o teu site, de fato, né, registrar um domínio, dar aí
www.algumacoisa.com.br, .net, .org, .com, enfim, depende do que você pretende fazer, depende das disponibilidades, né? Enfim, às vezes o nome que você busca já está sendo utilizado. Então, enfim, quais são as variáveis que fazem parte dessa equação chamada publicação do site e registro de domínio, que é algo muito prático, mas, como disse, dentro desta prática, nas suas entrelinhas, tem algumas questões que a gente precisa conhecer, né? Então, vamos lá. A parte do passo a passo aqui, eu vou procurar ser bem rápido, gente, porque eu não vou fazer um assistente aqui. Isso aqui, qualquer local que vocês buscarem vai ter, vai disponibilizar esse tipo de informação. A nossa ideia aqui não é fazer um assistente de hospedagem, né? Então, estando com o teu site pronto, com ou sem documentação para explicar para o usuário, né, para o teu cliente, que nós já passamos sobre esse assunto, né, que é a parte de documentação, manual do sistema, que hoje, muitas vezes, em um site, um aplicativo, algo do tipo, né, um link, uma seção do tipo sobre, né, que comente, né, que dê uma autoexplicada sobre o funcionamento, dependendo, repito, dependendo do tipo de serviço que você está disponibilizando, do tipo de aplicação, basta. Você não precisa documentar oficialmente, como nós falamos aqui algumas semanas atrás, né? A documentação do sistema faz parte da teoria clássica de desenvolvimento, enfim, que sempre existiu desde os primórdios, que é uma maneira que você tem de documentar aquilo que está ali e dar alguma referência, né, para o teu cliente. Tá ok? Então, passado a parte da documentação, está tudo pronto, o cliente aprovou o resultado final, está de acordo, você já fez todas as etapas do desenvolvimento foram cumpridas, digamos assim, corretinhas, né? Você entendeu a necessidade do cliente, você fez a sua imersão no seu universo de atuação, né? Passou a entender qual era ou quais eram as necessidades do cliente, buscou se aproximar do público-alvo do cliente, coletou informações para conseguir entender qual a melhor forma de abordagem, porque, querendo ou não, como a gente sempre insiste, né, e parece coisa de maluco, a gente repete isso como um mantra, não se trata apenas de um bom layout, de um bom código, de um bom back-end, não é somente isso, mas você tem ali a sua comunicação com o público. Que tudo isso veio, né, nas etapas anteriores, onde você vai coletando essas informações, seja com uma conversa informal com o teu cliente, seja com uma pesquisa de aceitação por parte do público-alvo, uma pesquisa de mercado para que você tenha referências comparativas, né? Porque, como a gente já falou, temos hoje 4 bilhões de usuários ativos de internet por dia. Então, fazer diferença, né? Você criar um site, criar um recurso e publicar isso, se não tiver muito bem alinhado com a tendência e com a expectativa dos usuários hoje, há uma grande possibilidade de você passar batido por ali, né? E esse seu cliente, embora você, como desenvolvedor, tenha feito, entre aspas, a tua parte, né? O cliente não vai conseguir chegar no ponto que desejaria. Então, repetindo aqui todas essas etapas já cumpridas, né? Tudo direitinho, você se preocupou em alinhar tudo dentro do melhor possível naquilo que foi possível planejar. Isso é o projeto. Agora nós vamos à cereja do bolo. É a hora que você vai colocar isso no ar, que você vai publicar isso. Na última aula, 15 dias atrás, nós falamos aqui das variáveis que você leva em conta e deve levar em conta para a hospedagem, saindo do lugar comum da precificação, saindo do lugar comum apenas do custo. Tudo bem, não estamos num momento econômico onde, digamos assim, a nossa capacidade financeira, no modo CNPJ ou CPF, permita investimentos às cegas. Então, é claro que preço é importante. Não temos muitas variações não no mercado, mas, como disse, tirando a questão preço, nós temos aí protocolos de segurança. Estou apenas relembrando o que nós já falamos aqui, tudo bem, gente? Protocolos de segurança. Segurança hoje, em qualquer tipo de aplicação, não digamos assim, complemento.
é pré-requisito. Quem entende segurança da informação hoje como complementar está equivocado. É pré-requisito. Você já começa a partir de uma ótica de que tem que ser seguro, correto? Então, protocolo de segurança deve conter, já falamos sobre isso aqui. A possibilidade, e aí entra o planejamento também, né, de você já estar contratando um serviço e dependendo do tipo de aplicação que você está propondo, né, que vai sendo ampliada, ou seja, que vai aumentar, se você trabalha com uma perspectiva, com uma expectativa de que a sua base de dados vai estar sendo aumentada, digamos assim, de tempos em tempos, há uma escalabilidade prevista, então você tem que tomar muito cuidado com este valor inicial que você está nesse momento assumindo, porque ele é mais vantajoso, mas observe nas entrelinhas se nos planos de expansão essa sutileza no valor permanece. Porque hoje, como disse, as duas esferas estão sempre muito bem atentas, né? Você cria um valor inicial muito convidativo, é aquela coisa muito interessante que, vamos lá, né? Sem querer cair na sessão Reclame Aqui, senão a gente fica um velho chato, né? Mas provedores de internet fazem muito isso, né? Planos de promoção, não vou citar nomes, mas a empresa X, a partir de R$ 70 no primeiro ano. E aí você fecha lá o seu plano de 100 megas por fibra ótica, 100 megas, R$ 80 primeiro ano. Só que o tempo passa. E você não prestou atenção naquelas letrinhas minúsculas, né, que estão lá. E isso é uma estratégia de marketing. A gente não é nada de ilegal nem antiético nisso, que fique claro, né? Estamos aqui conversando sobre a ótica agora que você está contratando um serviço de hospedagem. Mas geralmente quando a gente olha esta vantagem atrativa inicial do preço e não observa ali, né, aquela letrinha, às vezes uma frase ou uma observação no canto ou numa outra página, alertando que este momento inicial vai passar e que depois terá um outro valor. E que muitas vezes esse primeiro momento que foi convidativo, interessante e meio que magnético, né, que atrai porque ele tem um valor muito convidativo, quando você está usando um site, uma aplicação que vai expandir o espaço que está ocupando, esses planos de adaptação, eles costumam às vezes trazer algumas surpresinhas, né? E você troca 6 por meia dúzia. Você entrou num plano mais barato, mas quando precisou renovar para um plano maior, você acabou pagando duas vezes porque você, na verdade, não houve economia, houve apenas uma isca, né? Que isso é muito comum, tá, gente? Não tem nada de graça. Nem ônibus, antigamente dizia-se que de graça só ônibus errado, mas nem ônibus errado, eu concordo, mas nem ônibus errado é de graça, você paga. Tá? Então, não tem conversa quando essa questão é essa. Então, para quem não está antenado com a proposta do TCC, para quem está fazendo do TCC apenas um trabalhinho para terminar o curso, talvez o que eu estou falando aqui não faz muito sentido. Mas para quem está levando isso, né, o TCC como uma possibilidade de criar um portfólio para acrescentar experiência no seu currículo, para que depois isso sirva para você como uma forma, né, de apresentar a tua capacidade para o mercado, e o TCC tem esta vertente, porque já disse aqui, TCCs substituem o estágio. Estágio esse, cumprimento de horas de estágio, que sempre foi o seu primeiro contato com o mercado de trabalho. E lá vou eu de novo. Por que eu estou falando em mercado de trabalho? Porque nós estamos numa escola de ensino médio integrado ao técnico. Então, nós não estamos apenas formando, preparando vocês para o Enem. Não é somente isso. Aqui prepara também para mercado de trabalho. Tá ok? E isso é a base, né? A razão social de uma escola técnica. Beleza? Então, comercialmente falando, tomar cuidado com isso, não é só apenas o preço. Além do protocolo de segurança, possibilidade de expandir, né? Porque você pode estar usando o banco de dados que vai ocupar mais espaço. Depois você tem que tomar cuidado com essa expansão. Tecnologias que são utilizadas por esse servidor que você está usando, porque cobram-se valores diferentes. Para quem passa o olho, né, num contrato e não observa, algumas empresas hoje, enfim, nós temos várias, né? Eu não vou ficar elencando um ou outro, mas vamos lá, GoDaddy, Hostinger, HostGator. Então, você tem vários planos e esses planos variam, não apenas pelo tamanho, pelo espaço que você ocupa, não é só isso, gente, mas é pela tecnologia que você está, digamos assim,
contratando desse serviço. Então, se você está contratando um servidor que vai disponibilizar para você X de memória, saiba que é esta memória que ele estará oferecendo para atender os seus clientes quando eles acessarem a sua base de dados. Né? E se você trabalha com banco de dados e o seu site é um site que tem algum tipo de serviço, né? Porque nós temos aí soluções como serviço chamados SaaS, agilidade é importante. Embora, né, isso muitas vezes cai por terra quando você vai utilizar hoje algum serviço de atendimento público. E aí voltemos de novo à sessão Reclame Aqui, pelo amor de Deus, não é isso que nós estamos propondo, nós estamos falando sobre análise técnica. Então você contrata um servidor de hospedagem que, mediante uma alternativa de plano, vai dispor para você armazenamento em discos mecânicos, servidor em nuvem ou servidor local. Isso para nós é indiferente. É indiferente. Se tiver boa tecnologia, perfeito. Mas servidor que usa a sua base de dados com armazenamento em discos mecânicos, isso torna o procedimento de leitura um pouquinho mais lento. Acesso simultâneo, concomitante às suas aplicações. Como é que ele faz isso? Né? Porque tem alguns planos que, à medida que o seu serviço vai aumentando e a demanda por esse serviço cresce exponencialmente, ele libera mais recursos para você. Porque você já optou, e algumas empresas fazem isso mediante a forma de escolha e do plano, que já percebe que há uma demanda muito grande de requisições e que, se não houver uma disponibilidade maior de memória para acesso simultâneo e uma tecnologia que permita isso, a produtividade e a experiência de uso dos seus clientes cai muito. Porém, não são todos os serviços, depende muito do tipo de contrato que você estabelece. Se você fechar um plano que é simplesmente pelo mais barato e pelo mais óbvio, todas essas questões que não foram previstas, quando você se deparar com ela, vai ficar devendo. O teu site vai ficar lento, o acesso não vai ficar bom. E aí a gente cai naquilo que nós já sabemos. Agora, optou por um plano um pouquinho mais amplo, né? Que você vai pagar um pouco mais, onde você, já sabendo qual é a tua proposta da sua aplicação, você já sabe que vai precisar expandir, que uma tecnologia de armazenamento, por exemplo, com SSD, que permite um tempo de acesso mais rápido, com a possibilidade de disponibilizar mais memória para as suas aplicações, porque tudo isso são requisições de hardware do teu servidor, que indiretamente influi na qualidade do serviço que o seu site vai oferecer. E hoje, concorrência é tudo. Diferencial na concorrência se faz em detalhes. Então, na hora de fechar o meu plano de hospedagem, se eu levar em conta essas características, esses itens, esses critérios, obviamente eu terei um retorno e um atendimento nas minhas aplicações mas muito mais satisfatório. Porém, que fique claro, tudo isso, né? Essas possibilidades, elas vão gerando um custo maior. E a gente vai saindo do universo do básico e vai indo para o mais complexo e vai pagar um pouco mais para isso. E aí, do outro lado, você passa a ter um atendimento melhor. Então, vale analisar, vale pensar na hora da escolha nessas questões. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro ponto aí, né? Necessariamente, você não precisa seguir literalmente esta ordem, mas mais ou menos por aqui, né? Registrar o seu nome de domínio, né, gente? O que é o registro do domínio? Você tem o nome do teu trabalho aí, a sua aplicação, independente de ser para um cliente ou não, e você precisa colocar isso na internet. Vai ficar como? 2e3ifem.com.br, meutcc.com.br, enfim, registrar o domínio. Você precisa de um registro de domínio. Eu posso colocar qualquer um? Depende. Vamos ver nos slides a seguir. Escolher um provedor de hospedagem, né? Ou seja, você pode também fazer tudo isso num único local. Algumas empresas lhe permitem registrar o domínio e já hospedar, também já te propõe, pré-disponibiliza aí, claro, né, mediante um pacote, registro de domínio e também um plano de hospedagem, onde você pode pagar mensal,
É que mensal hoje é meio difícil de encontrar, geralmente no mínimo a partir do trimestral, né? Trimestral, semestral, anual e assim sucessivamente, né? Quando estamos trabalhando com gerenciadores, aí você escolhe também a plataforma para criar o site, não é o caso. Não estamos trabalhando aqui com gerenciadores de conteúdo, mas não estranhem esse tipo de indicativo aqui, pessoal, porque assim, né? Agora vamos olhar o outro lado, né? Nós estamos olhando sob a ótica do técnico, do profissional, do desenvolvedor que vai criar o teu código, vai fazer, vocês vão desenvolver, né, no modo artesanal. Mas nós estamos falando já há um tempo para vocês, e eu repito para que vocês possam reativar a rede neural aí e não esquecer, 1/3 da internet hoje não é feita por programadores, tá? 1/3 corresponde hoje a conteúdos gerados em plataformas gerenciadoras de conteúdo, ao estilo WordPress. E o WordPress, no mundo todo, é uma das mais populares. Tudo bem? Isso é bom ou isso é ruim? Não é bom e não é ruim, pessoal. Aliás, a propósito, a princípio é boa. A partir do momento que você democratiza um segmento, ou seja, você populariza isso, você dá a possibilidade de qualquer pessoa, não precisa, mesmo que não tenha conhecimento técnico, possa também gerar conteúdo. Então, não vejo isso de forma negativa. E também não entro em concorrência. Um site feito no Wix é ruim, um site feito no WordPress é incompleto. Depende da proposta. E tenho dito isso aqui insistentemente, né, porque a gente precisa quebrar algumas barreiras, né, da crítica e procurar aprender com quem usa diferente. Não é o melhor nem o pior, é o diferente. Muitas vezes, o diferencial no dar certo ou não dar certo não está associado à qualidade daquilo que foi feito, mas principalmente na maneira como você trabalha o resultado daquilo. E aí a gente vai para um outro caminho que é o marketing, que é o que está determinando muito mais o sucesso de plataformas, de conteúdo, de aplicativos. Marketing está muito mais para qualidade, determina muito mais e infere muito mais no resultado final do que a qualidade daquilo que você fez, infelizmente. E isso não é problema do marketing, isso é problema daqueles que simplesmente seguem. Nós temos o que todos nós já conhecemos, o chamado efeito manada. Isso a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise estuda isso, né? O que é o efeito manada? É aquele sentimento que se estuda na psicologia do sentimento oceânico, né? É o eu diluído no todo. Eu faço parte integrante de algo maior. Então eu estou junto com a manada. Isso lhe confere segurança. Vou ficar bem aqui. Isso são questões até inconscientes. Não dá para falar que é culpa do marketing, que é culpa da internet. Não é. Isso é uma questão do subconsciente coletivo. Isso já se estuda, a neurociência estuda isso. E o marketing se faz valer disso, né? O neuromarketing utiliza isso todos os dias, na escolha de uma cor para fazer uma interface, na escolha de palavras combinadas com cores, efeitos, né, de edição, tudo isso para mexer com uma área que você não tem controle, né? Você controla todas as suas ações. As suas reações você não controla, são reflexos. É intuitivo, ou muitas vezes instintivo. É pegar pesado. Você não tem como controlar um reflexo, ele sai, é automático. Então, voltando aqui nessa questão da escolha ao conteúdo, à qualidade, como 1/3 da internet hoje já está nas mãos dos geradores de conteúdo, dos sistemas gerenciadores de conteúdo, então, enfim, né? Nós, como desenvolvedores, se a gente conseguir criar algo diferente, bem, se não conseguir, vamos trabalhar para conseguir um diferencial, porque eles já são 1/3 da internet. Professor, Pois não, diga. é muito bom que essas plataformas deixem a criação de sites mais democratizado, só que também tem que ter um pouco de cuidado, porque, por exemplo, eu nunca vi um site responsivo feito no Wix. Exatamente, o Vitor, e aí cai no que nós estamos comentando aqui, né? A democratização, a popularização de qualquer tipo de serviço, porque quanto mais você tem, não significa que isso é melhor, significa que você tem uma
você aumenta o olhar de todo mundo sobre aquela área. Eu acho que para quem é profissional isso é bom, porque se não fosse a Microsoft, a Apple e aqueles que acreditaram na tecnologia para todos há 30 anos atrás, talvez esse curso aqui não existiria, porque tecnologia computacional continuaria restrita a universidades, a fins militares e a fins científicos, acadêmicos, né? E não estaria, digamos assim, ao alcance de todos, e esse momento aqui talvez não ocorresse. Então, eu sempre vejo com bons olhos esta expansão. E aí, o que você está dizendo conecta com o que eu acabei de falar, né? Temos 1/3 do conteúdo da internet hoje, 1/3, no mundo todo, já gerados por sistemas gerenciadores de conteúdo. Cabe a nós, como profissionais desenvolvedores, termos o quê? Diferenciais sobre o que eles fazem. Se eles não conseguem gerar ainda, né, um site responsivo, opa, isso faz com que aquilo que nós conseguimos produzir tenha um diferencial de qualidade, nos coloca à frente. É uma vantagem. Isso é uma vantagem, Sim, né? E de um modo geral, né, tudo bem que não é somente os gerenciadores de conteúdo, porque na verdade aqueles que fazem, porque a internet, os setores envolvidos na internet hoje já se tornaram, de fato, né, muito mais do que um meio e um veículo de informação e comunicação. É uma grande máquina comercial também. Se fala muito pouco disso. Todo mundo, quando se reporta à internet e a recursos tecnológicos, sempre tem esse olhar, né, da comunicação e da informação. Mas todo mundo sabe, mas não aborda sobre essa questão comercial. Nós temos um mecanismo, uma máquina comercial muito forte que faz, né, que que eu faço essas comparações, né, se lá atrás, né, no iluminismo, estavam atrás de trazer a luz, né, para os movimentos sociais da época, e um dos pontos era refletir sobre o mercantilismo, hoje nós temos, além do fenômeno globalização que já dura, várias décadas, nós temos, através da internet e da convergência tecnológica, uma força comercial muito grande. E essa força comercial, quanto mais pessoas, quanto mais popular for, melhor. O marketing de atração hoje, o neuromarketing, ele tem na internet hoje uma forma realmente avassaladora de tocar pessoas. E todos nós, né? Porque todos nós temos uma forma diferente de ser tocado, né? E a maior forma de você tocar alguém é através da necessidade dela. Saiba aquilo que ela precisa e ofereça. E é simples, né? A gente sempre está precisando de alguma coisa, né? Seja trocar o mouse, uma coisa simples, ou algo mais essencial. Mas se ele sabe o que você precisa, eu ofereço, você compra. E a internet é isso também, né? Mas voltando ao ponto de partida, a tua colocação é bem pertinente. E ainda bem, Vitor, que a gente tem condições de trazer esses diferenciais, porque assim, de vez em quando, eu me assusto um pouquinho com algumas coisas que eu leio, no sentido de realmente a coisa avançar muito rápido, né? Eu acho que já comentei com vocês aqui de alguns serviços que o Google está oferecendo, por exemplo, o Google Optimizing, né? Que é uma ferramenta Google que você inclui no teu site. Vamos supor, você desenvolve a tua aplicação, coloca registro, domínio, hospeda, e teu cliente está lá feliz e contente. E aí ele quer, digamos assim, dar uma melhorada no site, ele corre atrás do desenvolvedor, entra em contato, enfim, vocês podem ter isso fica na parte, né, do manual do usuário, né, quando vocês estabeleceram aí como seria esse pós-venda, né. Quem entregou a solução para o cliente, vira-se a página, ou seja, vida que segue, o cliente fica para trás. Não é bem assim, né. Hoje nós sabemos que o pós-venda, a continuidade é muito mais importante para o teu nome, para a tua credibilidade no mercado, do que apenas um serviço bem prestado. Porque eu não posso entender um serviço bem prestado quando eu entrego o serviço, a solução, atendeu muito bem e coloco ali um ponto final. Eu não ponho um ponto final, eu ponho uma vírgula. O cliente está satisfeito, mas eu continuo dando suporte. Agora, cabe aí também, né, uma tratativa inteligente para que você não se sobrecarregue de bobeira, né? Por isso que é importante o pós-venda. Porque no pós-venda, das duas, uma, né? Ou você se consagra, ou você se desgraça, para falar o português claro. Porque, como assim
se desgraça? Porque se simplesmente você fez uma plataforma, uma solução muito interessante, mas esqueceu que ele existe e nunca mais o atende, ele vai ficar chateado. Vai ficar chateado. E assim, né? Nós temos sempre dois olhares que nós colocamos aqui. Nós temos corporações e corporações, né? Empresas negociando com empresas, CNPJ para CNPJ. Você trabalhando numa empresa de desenvolvimento, você é desenvolvedor da TOTUS, uma das maiores desenvolvedoras de soluções tecnológicas do país. E você está sendo contratado, a TOTUS está numa campanha de identidade digital, de automação, alguma coisa, para o Itaú, para o Bradesco ou para a Coca-Cola. São duas empresas conversando entre elas. O teu nome não aparece. Mas quando a TOTUS entrega uma solução, ali tem uma pesquisa de satisfação, um plano de continuidade, de atendimento, suporte, porque você não passa, o cliente não pode passar por você. Você não pode deixar um cliente passar. Não é assim que você constrói uma carteira de cliente. Uma empresa, o que é uma carteira de cliente? São os clientes que você possui. Você não pode simplesmente atender um cliente e ele passou. Agora, voltando para a nossa realidade menor, né? Você tem ali, como a gente sempre cita para TCCs, esse tipo de coisa. Qual é o nosso foco, né? Ou melhor, o nosso espectro de abrangência. Poxa, quando nós olhamos aqui na nossa região algum comércio, muitas vezes eu sempre cito, né, comércios de porte médio, que muitas vezes não tem nenhum tipo de proposta tecnológica, que às vezes tem uma página no Facebook ou no Instagram, e que ali já colhe alguns bons resultados, sim, porque esses mecanismos ajudam a divulgar. Esse tipo de cliente, quando você propõe uma solução que possa melhorar, muitas vezes ele não tem nem condições de continuidade, nada, mas é importante você criar uma forma de manter-se aceso ali. Porque essa chama acesa que você mantém com esse cliente A, mesmo sendo pequeno, né, pode te dar uma possibilidade de conhecer o B, o C, o D, porque vários pequenos, né, somados, podem em algum momento se tornar algo maior. Um exemplo muito prático disso é o próprio INSA, gente. O INSA era uma soluçãozinha pequenininha para atender o fluxo da secretaria de uma ETEC, que eu não me recordo agora em que local do estado de São Paulo foi, eu sei que é interior. E o aluno propôs no TCC dele fazer um aplicativo, um sisteminha para a secretaria, para essa solicitação de documentos, só isso. Era só isso o NSA. E implantou, foi legal, bacana, e daquele momento em diante, né, a secretaria começou a utilizar e a coisa foi funcionando, e aí foram surgindo possibilidades. E, é claro, né, o jovem que o desenvolveu, chama-se Lyle, né, que já terminou o curso, hoje já nem sei por onde anda, né, ele foi implementando outros módulos ao NSA. A coisa foi crescendo, 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 até que chegou um ponto que ele ficou grande até para continuar apenas no METEC. Chamou a atenção da supervisão do Centro Paulo Souza e falou, poxa, a gente pode levar isso para 277 unidades. E assim foi. Olha que coisa interessante, era algo micro para atender apenas requisições de documentos de uma secretaria e hoje está rodando em 277 ETECs e 77 FATECs. Mas não começou assim, começou pequeno. E se o Laio, né, tivesse feito esse TCC, terminado o curso e sumido no mapa, porque geralmente é o que acaba acontecendo, a gente essa sensação de missão cumprida, muito bem cumprida, acabou, foi embora, já foi, passou. Se ele tivesse feito isso, o NSA hoje não seria o NSA e o Lion não seria o Lion. Ele vendeu, né? Ele vendeu e ele retira royalties até hoje do NSA. Não o conheço pessoalmente, ele já esteve em algumas ETECs aqui da região quando o sistema foi criado, né? O NSA, quando foi criado não, quando foi ampliado para as outras unidades, ele foi, né, requisitado para ir em algumas unidades, reunindo grupos, né? Porque, por exemplo, ele não vai em cada ETEC, por exemplo, ele marca um dia, na época, ia em São Paulo, em uma determinada região, e ali ele agrupava uma quantidade de ETECs, porque como hoje são muitas unidades, não tem como você ia ficar o ano inteiro indo um dia em cada uma e não atenderia todas, né? Ou melhor, quase você conseguiria, mas que são 270, nós temos 365 dias, daria, mas seria improdutivo. E assim foi
o surgimento do NSA. E assim pode surgir qualquer iniciativa de vocês, né? Basta ter esse feeling que a solução, o projeto não acaba quando você entrega a solução. Você precisa se manter aceso ali, principalmente para o chamado pós-venda ou para o pós-entrega, que na minha ótica hoje são coisas que eu considero prioritário hoje para eu contratar qualquer tipo de serviço. Gente, agora aqui, esquece o professor Wagner, é o Wagner Pessoa. Eu não estou levando em conta hoje mais competência e habilidade quando eu contrato um serviço. Primeiramente, eu estou levando em conta, primeiramente, a honestidade. Agora é sério, está muito difícil você encontrar, às vezes, mão de obra realmente transparente, verdadeira, honesta. Essa mania de querer tirar vantagem de tudo é complicado. Então, hoje, para mim, pré-requisito é honestidade, transparência. Se o profissional falar, eu não tenho condições de fazer porque eu não sei, eu juro, eu volto. Em outro momento, se eu precisar de outro serviço que ele possa fazer, mas pela verdade, pela honestidade, eu fecho com ele. E outra coisa que para mim também é fundamental, e isso hoje para mim é critério demais, é assistência pós-garantia acabada. Depois que a garantia acaba, ninguém mais quer assumir a paternidade de nada. Primeiramente porque a maioria dos bens hoje de consumo estão com uma durabilidade questionável. Então, quando você pega um pós-atendimento desse tipo, que você precisa de um atendimento de fato, e as pessoas pelo menos se prontificam a atender um chamado e responder de fato, você fala, olha, estou lidando com situações diferentes, porque de vez em quando você encontra isso. E faz toda a diferença você ser atendido e falar, olha, tive problema, a garantia já acabou, mas eu preciso desse suporte, eu pago por isso. Mas, olha, agora a sessão Reclame Aqui. Eu precisei de um suporte da HP há uns 10 anos atrás, por conta das... Eu tinha umas máquinas de impressão de grande formato, plotters, né? São as impressoras grandes. São importadas. A HP não tinha peça de reposição no país, você precisava solicitar pela HP. Gente, o descaso, eu estou falando de propósito, estou citando aqui o nome da HP. Descaso, você entra em contato, dá o seu nome, CNPJ, fala que precisa... Porém, eles alegam, olha, nós vamos formalizar um pedido e entraremos em contato para confirmar. Não entra. Máquinas na época, uma plotter não era das mais tops, né? Mas eu tinha uma plotter na época que tinha pago 14 mil reais nela. Tive um probleminha no sensor de tracionamento de papel, tinha que comprar de fora. Eu consegui me virar porque entrei em contato na época com uma empresa de São Paulo, em Santana, que se especializou nesse segmento, né? Fez uma capacitação nos seus técnicos fora do país, passou a importar direto esse material, né? E foram eles que me deram suporte, porque a própria HP não deu. Pergunta: HP é ruim? Não. Impressoras da HP, na minha opinião, são uma das melhores, mas o atendimento pós foi péssimo para mim. Foi péssimo. E assim, eu tinha garantia, mas a garantia acabou e eles não estavam nem aí depois. Então, como eu só tinha uma, se eu fosse uma empresa que tivesse 10 impressoras daquele, 10 plotters daquele tipo, tudo bem, eu continuava o meu processo, mas parou a minha produção. Então, associando essa realidade à questão de softwares, de sites, de aplicativos, entregou, não parou, continua. É isso que vai fazer de você diferente de um sistema de gerenciamento de conteúdo. E aí, né, concluindo o raciocínio que eu estava aqui conversando e até exemplificando aqui com o Vitor, de alguns implementos que o Google vem trazendo, o Google Optimizing, ele tem umas coisas assim, ele um recurso que você implanta no teu site e ele vai validar o teu site em termos de qualidade. Ele compara o que tem no teu site, uma espécie de... ele usa algoritmos que fazem comparativos entre os sites que são mais bem-sucedidos com o propósito a qual você preencheu no assistente, você preenche ali quais são os objetivos do teu site, ele vai correlacionar as características do teu site com os sites desse nicho que mais tem visibilidade, que mais tem acesso, para comparar, para ver se o teu serviço, se o site que foi desenvolvido pelo teu desenvolvedor ou por você mesmo, né, se ele está de acordo com aquilo que está dando certo no mercado. Se não estiver, né, ele te dá ali um parâmetro para que você possa corrigir. E tem um outro lance do Google, né, que é o Google Tag Manager, né? Isso aqui já é velho, o Google Tag Manager já tem uns 2 ou 3 anos. Você desenvolve para um cliente,
tem ali o seu contrato de manutenção, de pós-venda, tudo direitinho, né, que você atende, citando, né, o outro lado que eu falei para vocês aqui, supondo que vocês continuem, né? Mesmo fazendo tudo direitinho, tem esses vieses, né? O teu cliente pode pedir para você, olha, acrescenta para mim aqui o Google Tag Manager. O que acontece com o Google Tag Manager? O nome já deixa claro, né? Um gerenciador de tags, ou melhor, tags. Acrescentando o Google Tag Manager ao head, a seção head do teu site, naquele momento você, como desenvolvedor, perdeu o site para o Google. Ele vai gerir tudo para o seu usuário. Quer dizer, o próprio usuário vai gerir, né? Porque o Google Tag Manager passa a gerenciar tudo que tem no teu site através de assistentes que o próprio cliente pode fazer isso. E caso tenha algum complicador que o cliente não consiga, que é muito raro, porque é um assistente muito passo a passo, faz com que a tua página que tenha sido desenvolvida com código se torne um novo WordPress ou Wix, que ele consiga gerenciar aquilo só com clicar e arrastar. E caso dê algum problema, o suporte Google entra. Então, assim, quanto mais massifica, né, a quantidade de usuários na internet, né, gerando conteúdos e que não tem conhecimento técnico, mais aumenta o poder de inferência das empresas que estão nesse segmento. Vocês estão associando a causa e o efeito? E isso para nós não tem nenhum problema, gente, porque assim, para cada profissional da área, você tem aí talvez centenas e centenas de usuários que são leigos. Funções como essa, como o Google Tag Manager, está aí para trazer este mercado para o leigo e trazer o leigo como um grande, digamos assim, né, um grande nicho de mercado para situações como essa, porque não é à toa, né, que o Google tem, digamos assim, a hegemonia nesses serviços de internet. Eu acho, não vejo isso de forma negativa, né? Quando eu cito isso em algumas aulas, tem alguns alunos que falam, não, mas isso é obra do demônio, isso vai tirar o nosso mercado. Não, não tira. São esses diferenciais que o Vitor acabou de citar da questão de ser ou não responsivo, né? Que hoje nós temos praticamente, eu vi o que é, senti isso na pele, e tenho sentido algumas vezes, né? A questão da responsividade. Nessa volta às aulas presenciais, nas primeiras semanas, a escola não estava em condições de prover internet com qualidade para que você conseguisse, de dentro da escola, promover uma videoaula. Eu larguei mão dos computadores da escola e estava seguindo com a aula pelo celular, dando a aula pelo celular, porque foi a única forma de conseguir compartilhar, mas compartilhar sem ficar caindo, sem ficar travando, para o pessoal conseguir me ouvir, para conseguir ver, sem ter delay. E, repito, não estou criticando a escola, porque, querendo ou não, gente, que fique claro, né? A escola não foi projetada há 20, 15 anos atrás para ensino híbrido, poxa, a gente tem que ser muito verdadeiro, porque às vezes que há um conflito de ideias aí da opinião pública, porque somos hoje, Centro Paula Souza, vocês, nós aqui, estamos numa situação muito privilegiada. Agora, você pega escolas pelo Brasil afora que não tem infraestrutura nenhuma, nem internet tem, então, falar de ensino híbrido é uma judiação para a escola, para a população, para quem tem que trabalhar com aquilo, porque você passa a ser cobrado por algo que disseram, mas que não existe. Né? Vem a esfera pública e coloca isso para a mídia, ensino híbrido, e a população cobra isso, mas não tem. Nós temos sim, nós, Centro Paula Souza, temos, mas vamos transbordar a questão. Olha o Brasil inteiro. Imagina as escolas nos lugares mais distantes, mas nem computador, às vezes nem laboratório tem, quanto mais você tem condições de uma rede, de uma escola funcionando de forma híbrida. Então, quando eu pego hoje o celular para dar uma aula, eu não estou expondo a fragilidade da escola, porque isso a escola tem. Por sinal, fizemos uma reforma agora nessas 2 últimas semanas, está tudo redondinho. Mas precisou de um tempo de adequação, né? E eu percebi o quanto a responsividade faz diferença. Porque pelo celular, é muito fácil eu aqui com o meu notebook chegar para vocês que estão aí usando o celular e falar, ó, dá para fazer. Tá. Mas quando você vai realmente fazer pelo celular, por exemplo, encerrar uma reunião no Teams pelo celular, eu não consegui até hoje. Eu saio do Teams, volto para o computador e fecho no computador. Eu não achei a função no Teams para encerrar uma reunião
por celular. Estou falando para vocês, sendo verdadeiro. Não acho. E já dividi aula com vários colegas aqui. Eu consigo sair da reunião, mas não encerra, ela continua. Se deixar, fica o dia inteiro aberta. E com vários colegas que eu já dividi aula, você consegue encerrar a reunião pelo celular? Não, não consigo. Aonde tem isso? Não sei. Então, embora seja responsivo, mas mesmo sendo responsivo, né, algumas funções você não acha ou não está claro, e olha que a gente trabalha com isso todo dia. Então, né, fechando essa questão, esses detalhes é que vão realmente tornar o diferencial do profissional como desenvolvedor que atende e fazer uma diferença em relação hoje às plataformas gerenciadoras de conteúdo e esses recursos, né, que cada vez mais estão sendo implantados no mercado para angariar mais público, né? Porque nem todo mundo que está na internet hoje querendo colocar um conteúdo tem um conhecimento de vocês, tem aí 3 anos de ensino técnico dentro de uma área. Seria também até um pouco de, que eu posso dizer aqui, um certo egoísmo da nossa parte achar que essas empresas não devessem existir para não dar essa possibilidade para as pessoas, né? Acho que aí nós estaríamos cerceando o direito de acesso, né? Porque o leigo não sabe desenvolver uma página. Ele precisa do Wix, ele precisa do WordPress, ele precisa de outros gerenciadores para que ele possa ter a sua plataforma, o seu aplicativo, enfim. Não olhemos para isso com um olhar, digamos assim, de desconfiança ou de que isso é uma concorrência. Não, não é. Porque quem é bom. Né? Se você atende bem, dificilmente você vai ser substituído por um tag manager. Se você atende bem, e se você ouve bem o teu cliente, né, você está um pouquinho mais garantido, você tem um pouco mais de respaldo sobre isso, né? Mas a gente ainda está no momento também de transição de entendimento, de construção. Primeiramente, não é nem transição, é construção de um entendimento, né? Nós temos os dois lados. Temos o lado do profissional, que é o que eu estou citando com vocês aqui, né, para escolher provedor, os critérios técnicos, esse tipo de coisa. Mas nós temos também o olhar do cliente, que muitas vezes não tem a menor ideia do que está acontecendo, ele nem sabe o que é isso. Por mais que você informe, aí tem o tempo da informação, tem o tempo do entendimento e tem o tempo de colocar aquilo em prática. E isso não é 2, 3 dias, isso às vezes passa-se muito tempo. Né? Porque nós ainda estamos tentando, fazer uma analogia bem estúpida, nós ainda estamos tentando transformar a realidade do mundo com likes e hashtags. Bobagem, não vai. Não é por aí, a gente vai mudar de uma outra forma, não é assim. Não é apenas com um assistente que você molda, né, que você modela. Tem ali um tempinho do entendimento, da compreensão e que as pessoas comecem a praticar. E a gente está num momento positivo. Praia Grande tem um apelo muito forte na internet, redes sociais, comercialmente falando. Cada vez eu me surpreendo mais, nós estamos com uma quantidade de comércios muito aquecidos aí, principalmente a bola da vez é Instagram. Acho que vocês estão melhor informados sobre isso do que eu, porque eu não uso redes sociais. Nada contra, já fui muito de rede social. Na minha época do esporte, enquanto atleta, eu precisava de redes sociais para patrocínio, esse tipo de coisa. Mas aí vem outro momento, né? Você para, casa, constrói família, e eu resolvi ter menos vida, nada muito social, algo mais privado. Então, eu tenho o Instagram por conta da escola, que tem algumas palestras que ocorrem no Instagram. Mas, e aí, por conta disso, de vez em quando eu fico vendo minha filha usar, eu falo, peraí, deixa eu ver o que ela está fazendo aqui. Tem muita coisa legal aqui na Praia Grande que você conhece, que eu passei a conhecer pelo Instagram, principalmente, né? E aí, me perdoem, né, a galera que curte uma gastronomia, esse é o nicho que eu mais frequento, né, meu? Roteiro gastronômico. E quando eu vou a esses lugares presenciais, né, presencialmente, eu não resisto, né? Eu sempre pergunto, vocês têm alguma campanha de marketing? Vocês têm algum projeto de divulgação via Instagram? Não, não. Nós simplesmente criamos a página e colocamos lá. Então, ao que eu deduzo? Se colocando uma página e deixando lá sem nada, já ganham visibilidade, imagina se em algum momento, que eu faço essas perguntas constantemente. Vem cá, se nós criássemos, aí me apresento como professor de escola técnica, sem fins lucrativos algum, criássemos um portal para divulgar estabelecimentos comerciais sem fim lucrativo para a escola. Se fosse algo interessante que divulgasse o seu nome, você toparia participar? Pô, seria muito legal para a gente. Pô, chama a gente.
todos os lugares que eu vou, que eu toco nesse assunto, todo mundo está predisposto. Por quê? Porque já está dando certo sem nenhum tipo de fomento, sem nenhum tipo de conhecimento. Instintivamente, já deu certo. Inclusive, mesmo com a possibilidade de abrir, tem alguns estabelecimentos que continuam fechados, que eu vou buscar só em delivery. Porém, né, como todo mundo está reabrindo, eles vão reabrir agora em outubro. Muitos aí estão voltando totalmente em outubro, mas que conseguiram se manter relativamente muito bem via Instagram e sem pagar R$ 1 em campanha de marketing. Nada. Simplesmente pelo boca a boca. É o mesmo trabalho do panfleto que você entrega 1 a 1. Porque se não há uma campanha de marketing, se não há um projeto de divulgação, as pessoas só conhecem aquilo porque alguém indicou. Que é a mesma coisa que você dá um panfleto. Agora, imagina isso sendo divulgado de forma um pouco mais massiva, com uma campanha de marketing. Os caras compram, colocam o nome do filho com o seu nome, porque vai trazer uma relevância, uma visibilidade muito maior, né? Mas vamos lá, para a gente finalizar esse assunto aqui, pessoal, então, escolher o provedor, apontar o domínio para hospedagem. Isso aqui, apontar o domínio para hospedagem, é quando você registra o domínio em um lugar, né, e a hospedagem está em outro. Né? Isso também é uma coisa muito automática aqui quando você vai fazer. Geralmente, para facilitar, né, eu acho interessante você escolher pacotes que ofereçam as duas coisas. Você registra o domínio e hospeda no mesmo lugar. Mas quando você já tem um pouquinho mais de prática, né, não tem problema também, que é só um link, né, você vai lá, direciona, sobe os seus arquivos e fica tudo certo. Registro de domínio. Isso aqui é uma coisa que eu gostaria de falar com vocês aqui rapidinho, para não ficar despercebido aqui. Domínio do site, que muitas vezes a galera acha que é algo muito comum, muito simples, mas ele é o ponto de partida, é o nome, é a tua identidade, a tua identificação, é como as pessoas vão chegar até você e é aquele nome que tem que ser lembrado, e aí nós temos um problema, né? Eu digo problema porque você muitas vezes não consegue escolher. O meu e-mail institucional, ele é estranho, wagner.santos125. Eu não gosto disso, eu acho muito estranho quando você numera assim e-mail, porque por mais que você fale, pô, e-mail institucional é profissional, mas quando você numera, me dá a impressão que você está numerando gado, meu. Tá numerando ovelha. Não é legal numerar, mas fazer o quê? Eu não tenho como escolher, tá lá. Wagner.santos125. Por mim, não precisava, deixava sem, mas é o e-mail institucional. Como todos os professores, ou quase todos, né, porque alguns que têm um nome um pouco incomum, né, e também não é uma crítica, nem uma ironia, porque tem nomes que são diferentes. Esses têm o privilégio de escolher o seu e-mail institucional, porque não tem outro nome igual, né? Paciência. Eu tinha um colega que dividia aula comigo aqui, que eu posso citar, porque na verdade a gente sempre foi muito amigo, então ele não vai achar ruim se ele ver essa gravação em algum lugar. Que não é tão incomum o nome dele, não, mas ele falava para mim, cara, eu nunca conheci alguém que tivesse meu nome. Ele chamava-se Vandré. Excelente professor nosso aqui de lógica, está na FATEC, há muitos anos que eu não o vejo, mas ao contrário do que ele falava, ele foi o terceiro Vandré que eu conheci. Eu já tinha conhecido um Vandré na faculdade e outro na escola. Ele foi o terceiro aqui na ETEC. E o e-mail dele é Vandré, ele consegue. O meu não dá, é 125. Aqui no registro do domínio é a mesma coisa. Você tem um nome do seu estabelecimento que é muito bacana, muito sugestivo, né? Que cai ali, né, fácil na lembrança das pessoas, porque tem que ser um nome com apelo interessante. Mas, infelizmente, esse nome já pode estar sendo utilizado, e aí não tem o que fazer. Inclusive, né, gente, isso no passado gerou e ainda gera alguns processos, né? Porque tem alguns espertalhões que pegam nomes de famosos e registram, né? E, assim, honestamente falando, juridicamente falando, não há o que fazer. Depois você pode tentar, né, negociar isso e muitos negociam, né? Às vezes acaba em processo. Mas é uma prática muito comum, você simplesmente se apodera, né, se apodera, não é empodera, apodera, né? Você se apropria do nome de alguém e quando isso vai parar na esfera jurídica, não é a revelia, mas, por exemplo, eu não posso registrar o nome Wagner, não é só meu.
Eu quero ter o wagner.com.br, só eu posso usar. Não, e os outros Wagners? Então, por exemplo, vamos lá. Maria da Graça Meneghel, a Xuxa. Maria da Graça Meneghel, ela não pode registrar. Mas o Xuxa, ela pode. E a Xuxa, lá no passado, a Xuxa teve problemas jurídicos com isso, né? Porque alguém, não me lembro bem detalhes, mas como tem vários que fazem isso, os espertalhões, vai lá e registra o nome Xuxa. E aí, quando ela queria registrar, não podia, que já estava sendo usado. Porém, ela não podia registrar o nome dela, né? Eu não posso patentear meu nome, pô. Não é só meu, tem vários Wagners. Né? Eu posso colocar o Wagner Alves de Almeida Santos, mas isso não impede que tenha outro Wagner Alves de Almeida Santos. Agora, a Xuxa colocando Xuxa, ponto. E aí você registra o Xuxa como parte do teu nome. Meu no Fake Fim Nevou, lembro que acho que ela conseguiu a liberação para usar o Xuxa. Inclusive, nós tivemos recentemente não, né? Que isso já faz algum tempo, né? Na minha época ainda no meio esportivo, né? Entre patrocínios e patrocinadores, eu não foi comigo, né? Mas durante anos, isso foi aqui no Brasil, pô, tinha uma empresa de suplementos chamada Arnold Nutrition. Quem é do meio esportivo, dessa parte de academias, deve lembrar disso. Arnold Nutrition. Todo mundo associava a Arnold Nutrition com o Arnold Schwarzenegger, né? Porque é um ex-atleta, né? Na época ele ainda era governador da Califórnia, aquela coisa toda. Tem os eventos esportivos pelo mundo, o Arnold Classic, e todo mundo achava que a Arnold Nutrition era do Arnold. Ele nem sabia que a Arnold Nutrition existia. E aí, em determinado momento, nesses eventos pelo mundo afora aqui, teve uns eventos dele no Brasil, conheceram a Arnold Nutrition. E assim, ele não pôde simplesmente tirar o nome Arnold do suplemento, porque ele não pode. O nome Arnold não é dele, qualquer um pode. O que ele tomou cuidado é de fazer uma campanha para desassociar o nome dele daquilo. Não, a Arnold Nutrition não tem nada a ver com Arnold Schwarzenegger. Mas ele não pôde tirar o nome da Arnold do suplemento, porque simplesmente Arnold é um nome. É um substantivo próprio, não é um substantivo comum. Qualquer pessoa pode ter. Então, isso no meio de domínios de internet é muito comum. Tá? Você pode ter uma solução, você quer dar um nome para aquilo, o seu estabelecimento comercial, às vezes também isso dá rolo, né? Eu tive também aqui um outro caso aqui, na verdade não é um caso, né? É caso, né? Porque caso pode ser verídico ou não. Tem uma pizzaria aqui próximo da minha casa, que é uma pizzaria muito boa, né? Que eu vou até citar o nome, é a Tentação da Praia. Eu moro aqui na Tupi. E há uns 2 anos atrás, eles ficaram aí alguns meses, né? Alguns meses sem poder usar o nome. E aí a gente conversando, eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou assim, não, porque tem uma tentação também da praia no Guarujá e estamos brigando na justiça, porque eles alegam que eu plagiei o nome deles e eu tô alegando que eles plagiaram o meu. Na verdade, eles não se conheciam, né? Mas os dois tinham o mesmo nome, Tentação da Praia, e deu treta. Deu treta. Literalmente deu treta, e aí judicialmente, não sei se houve quem ganhou e quem perdeu, mas ele continua com o nome dele aqui, e a Tentação da Praia no Guarujá, pelo que soube da parte dele, também continua com alguma diferença lá. Mas acho que não houve perdas, né? Mas enquanto o processo enrolou na justiça, nenhum e nem outro pôde usar o nome Tentação da Praia. Então a mesma coisa ocorre aqui. E aí, né, caso você tenha uma ideia brilhante para o nome do teu site, primeiramente ele tem que ter coerência com o conteúdo, né? Não foge muito com o nome da empresa, aquela coisa toda, não dá para desassociar. Mas pode ter esse problema de você querer registrar e esse nome já tenha sido registrado. Paciência, aí você tem que buscar alternativas. Uma observação importante aqui, né? É comum encontrar o registro de domínio no topo dos guias e tutoriais de como hospedar um site, né? Por quê? Porque diferente da hospedagem, né? Domínio não muda. Você pode mudar a hospedagem, mas o domínio você pode continuar. Você pode fazer o registro de um domínio por 10 anos e a cada 6 meses, por exemplo, mudar o local onde você está hospedando. Tudo bem? Hospedar o site é o servidor que recebe. Registrar o domínio é feito aqui no Brasil pelo NIC-BR e que autoriza, né, algumas empresas a também registrarem pelo NIC-BR. Eles recebem e passam para o NIC-BR. E algumas empresas de hospedagem pagam essa autorização ao NIC-BR para que possam também
vender o serviço de registro. E aí você registra e já hospeda, o que acaba sendo algo, na minha ótica, mais prático. Bem? Uma coisa que é interessante, né, para você criar também uma identidade digital, é a mesma. A vida imita a arte e vice-versa. E a vida digital também, né? Não convém você ficar mudando toda hora nome de domínio. Não é legal, né? Cria-se um padrão, porque isso cria também, né, a sua identidade digital na internet. Então, assim, imagina se o Google ficasse mudando toda hora de nome. Não seria o Google. Claro, algumas marcas às vezes mudam a coisas específicas, né? Mas para que você crie um padrão de reconhecimento durante um período, é importante que você mantenha, né? Pensa bem direitinho, escolhe, para que você não fique mudando toda hora. Isso dificulta ou pode, digamos assim, atrapalhar na consolidação do teu nome. Como escolher o nome do domínio aí, pessoal? Primeiramente, verificar a disponibilidade, né? Pensa num nome fácil de lembrar, associado, claro, ao nome do negócio, que tenha coerência, né? Evite nomes longos, né? E quando você tiver aí alguns conflitos, né, de nomes já registrados, né, procurem extensões, né, que diferenciem para que você possa, de alguma forma, sei lá, ó, se o .com.br já está usado, vai para o .net, mude, né, para que coloque alguma coisinha, tudo bem, não vai colocar um número como é dos e-mails, que são, nós somos obrigados a fazer isso, mas algo que lhe permita usar aquele nome com alguma referência ao comércio, à empresa, e mesmo assim você não perca essa identidade, essa correlação, né? O registro de domínio, né, é uma espécie de aluguel ou assinatura, né, que você pode registrar aí por um ano, 2, 3, ou eu nunca fiz nada muito longo assim, tá, gente? Nunca nada muito longo. Geralmente, quando eu mantinha sites aí, por alguns lugares que eu trabalhava, assim, não trabalhava, prestava serviço, né? Porque eu sempre dei aula, tive um momento no esporte, prestei algumas consultorias na área de infraestrutura de redes, né? Na parte também de sinalização, documentação nessa parte de obras, né? Construtoras, que é a parte de plotagem, impressões de projetos de arquitetura e tal. E muitas vezes você está atuando nesse segmento e surge aí a possibilidade de criar um site para aquele engenheiro, para aquela empreiteira, e criava, né? Empreiteiras, uma área que pegou muito também aí no começo, lá atrás, tá? Em 1990 e bolinha, 97, 98. Muitas pousadas, né? Porque o que acontece? Essa galera se comunica muito pela internet. Então, foi um dos primeiros segmentos assim que caíram de cabeça, né? Criando páginas. Então, foi uma época que eu fazia muito disso, né? Mas eu nunca registrava assim por 3, 4 anos. Era sempre muito conservadores, né? Então, um aninho para começar, depois ia mudando isso. Mas você pode fazer um registro aí anual, bianual, trianual, ou até fechar 10 anos de uma vez. Alternativas, né, pessoal? Para a gente fechar o assunto aqui, para a gente ir terminando. As extensões disponíveis, né? Quem é que gerencia isso, né, pessoal? As extensões disponíveis, ela fica dentro desse segmento aqui, ó. Okay. Fechou aqui. Aqui, ó. O que é um TLD, né, pessoal? É Top Level Domínios, né? O que é isso? É o tipo de domínio que você escolhe. Isso aqui é um acrônimo, né? Significa Top Level Domínio, que determina as opções de domínio que você tem para um site. Os mais comuns, tá, gente? Não vamos falar todos aqui, .org, .net, .isso. Vamos pegar os mais comuns, tudo bem? Um exemplo de um TDL é o .com, tá? Que nós conhecemos também. Existe um órgão internacional chamado IANA, né? O que é a IANA? Né? É uma entidade internacional que, em parceria, né, em concordância com a WWW, né, a W3G, a W3C, né, o World Wide Web Consortium, né, que é também uma entidade, né, mundial aí que determina padrões para a web. Há uma ideia meio que distante da realidade de que internet é terra de ninguém, né?
o caráter livre, que na internet posso tudo naquele que me fortalece. Até pode, mas existem algumas normazinhas para que você tenha, digamos assim, o mínimo de funcionalidade, que senão você fica completamente fora de contexto, né? Então, a IANA é um órgão que controla isso, que determina quais são os tipos de domínio e os nomes que se usam para domínios, e que já tem uma padronização no mundo. Qualquer modificação, qualquer algo novo que seja acrescentado, tem que ser feito em concordância com a autorização da IANA e também autorização da World Wide Web. Deixa eu colocar aqui na IANA, iana.org, né? É que o Google traduziu aqui, tá, pessoal? Estou no site oficial da IANA, né? Internet Assigned Numbers Authority. Ou seja, uma autoridade, uma organização aí em nível mundial que, em parceria com a World Wide Web Consórcio, determina os padrões de nomes de domínio, tá? Domínios, a parte de domínio de raiz do DNS, práticas de IDN. Então, toda essa parte interna de controle, que muita gente acha que é algo aleatório, da onde surgiu isso? Vem de uma entidade chamada IANA, que, repito, juntamente com a World Wide Web Consórcio, determina padrões para a internet, e esses padrões são levados em conta nas alternativas aqui de extensões disponíveis para domínio. Tudo bem? Bom, os valores, pessoal, não são caros, tá? Registrar um domínio aqui fica, em média, né? Em média, de 30 a 50, entre 30 a 50 reais por ano, podemos ser um pouquinho menor ou até um pouquinho mais, né? As extensões mais populares, .com, .net, .com.br aqui para a gente. Lá nós temos outras, né? .org, enfim, as mais comuns. E aqui, ó, é muito importante ficar atento aos valores de renovação do domínio, né? Porque muitos provedores oferecem um grande desconto no primeiro momento, né? No registro do domínio, mas a renovação do serviço pode até chegar ao ponto de chegar muito próximo de duplicar ou triplicar. Tudo bem? Pessoal, deixa eu voltar aqui para vocês para a gente finalizando isso, que é um assunto muito simples, né? Que todo mundo conhece. Ô, Vitor, desculpa, você está com a mão levantada aqui, eu estava com a tela duplicada, eu não Não, vi. acho que é eu. Já baixei. Então tá bom, me desculpe aí, porque às vezes eu estou com a tela duplicada, eu não consigo ver vocês aqui, então me desculpe se eu embalei aqui com uma avalanche falando, não voltei aqui para vocês. Pessoal, como disse, a questão da hospedagem, eu acho que não cabe aqui a gente fazer um passo a passo, porque qualquer serviço que vocês procurem hoje vai minimamente orientar como funciona, mas a gente pega aqui quais são os fatores, né, as variáveis que você deve levar em conta na escolha, e todos esses detalhezinhos, que, como nós comentamos aqui, né, que faz com que um assunto que seja tão óbvio, a gente acabe falando por quase uma hora. Porque toda vez que você desce um pouquinho, né, sai da superfície e você vai entrando na especificidade, e aí aquela coisa que eu sempre digo, existem dois caminhos sempre, e não tem certo e não tem errado. Gente, por favor, entendam isso. Eu tenho muito cuidado de falar isso para vocês, porque o olhar que eu tenho com a turma de vocês é diferente do olhar que eu tenho, às vezes, com o modular. Vocês estão no momento de conhecer e escolher, né? Talvez ninguém dessa sala aqui siga profissionalmente nesta área, ou pode ser que a grande maioria siga, né? Para aqueles que pretendem realmente seguir, né, na área tecnológica, seja qual for, desenvolvimento, infraestrutura, automação, inteligência artificial, não há outro caminho para ser, digamos assim, bem-sucedido que não seja através do diferencial de conhecimento. É você saber um pouco mais do que todo mundo já sabe. Porque quando você sabe o mesmo que todo mundo, você acrescenta mais ao universo do mesmo. Você é mais um na fila do pão. E quando as pessoas usam, né, a expressão "quem sou eu na fila do pão?", eu sempre rebato da seguinte forma: todo mundo na fila do pão é alguém. O grande problema não é ser alguém na fila do pão, é você ter nessa concorrência de mercado diferencial. Porque quando eu comecei a estudar tecnologia na década de 80, já existia uma atmosfera mitológica de que tecnologia se plantando tudo dá. Ao estilo Pero Vaz de Caminha.
As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, né? Não é bem assim. Não é aqui se plantando tudo dá. As pessoas acham que entrar na área tecnológica é sinônimo de ser bem-sucedido. Basta eu ter formação tecnológica e eu serei um sucesso. E esquece do mais importante, né? O conteúdo teu. Nós falamos hoje muito sobre gerenciamento de conteúdo web. E o teu conteúdo pessoal? Quem é você? O que te move e qual é o conhecimento que você possui que estará a serviço dessas áreas? É isso que vai fazer você ser mais ou menos bem-sucedido. E não apenas estar dentro do segmento de web ou automação, banco de dados. Conhecimento é a base, é o diferencial. Por isso que a gente sai um pouquinho do óbvio e um assunto tão simples como hospedagem, que com 3 cliques você hospeda, a gente acaba falando sobre 1 hora sobre isso e que talvez muita gente não preste atenção. Tem muitos detalhes técnicos envolvidos. E conhecer detalhes técnicos para quem faz um curso técnico, acredito eu, que faça sentido. Bom, pessoal, 12h20, estamos finalizando por aqui. Caso tenham alguma pergunta, sempre que finalizo a aula, eu gosto de abrir o vídeo aqui, mas parou aqui para mim. Eu acho que minha conexão deve estar baixa, que minha imagem não está entrando aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo. Não, tranquilo, professor. Tranquilo? Opa, voltou agora. Bom, pessoal, sendo assim, então, na sequência, eu disponibilizo o formulário de frequência para vocês, mantendo a nossa linha de raciocínio. Na próxima terça, a gente propõe aí uma tarefa sobre o contexto aí de hospedagem e também de registro de domínio, na medida do possível, concatenando ao TCCs de vocês, na medida do possível, não sei se será possível. E aí, na próxima terça, então, a gente entra com uma tarefa avaliativa, porque agora, finalzinho de setembro, início de outubro, nós teremos o Conselho Intermediário, o nosso bom, velho e tradicional conselho. Turma, obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Boa semana, né? Que estamos aí na terça-feira, ainda temos toda a continuidade. Até a próxima. Bom dia para vocês mais uma vez aí. Tchau, tchau. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau, professor. Até. Falou. Tchau, tchau. Parando aqui a gravação.